Olá a todos, vamos aqui conversar a respeito do questionário de controle interno. Vamos falar sobre os 5 tópicos que estão presentes nele, identificando as principais dúvidas que ao preencher vocês podem ter. O primeiro componente que está sendo solicitado o preenchimento diz respeito ao ambiente de controle interno. Entre algumas perguntas que estão presentes aqui, a gente vai destacar, por exemplo, a do item 1.5, que trata de deveres e responsabilidades essenciais divididos ou segregados entre diferentes pessoas, setores, para reduzir o risco de erros, desperdícios ou fraudes. E a evidência que se pede é a documentação que comprove controles chaves que estão implantados na instituição. O que se pretende aqui, pessoal, é identificar nessa circunstância se a entidade tem efetivamente controles devidamente mapeados, estabelecidos ou em fluxos ou em narrativas, para que se possa identificar se existe a segregação de funções. Se o setor que é responsável, por exemplo, pela solicitação de mercadorias é o mesmo responsável pelo processo de aquisição. Então, identificando evidências que possam vir a trabalhar nesse sentido é o que deve ser apresentado aqui neste item. Outro componente que está sendo observado é o de avaliação de risco, onde a pergunta que pode causar dúvidas aos colegas é a 2.3, que trata do histórico de fraudes e perdas na entidade. Nessa questão, a nota deve ser atribuída de acordo com a frequência de casos de perdas, de fraudes que existem. Se houver uma frequência muito grande de casos de fraudes, de perdas na instituição, deve-se responder com a nota 1. Se você não tiver esse histórico, se não houver nenhum registro de casos nesse sentido, deve-se registrar com a nota máxima, nota 4. O componente procedimentos de controle é um componente que trata das atividades realizadas pela entidade no sentido de controlar os seus ativos, estabelecendo uma salvaguarda, uma segurança dos mesmos. A questão que pode gerar alguma dúvida, que nós elencamos aqui para discutir, é a 3.1, que trata das políticas de natureza preventiva ou de detecção devidamente formalizadas e perpassando os diversos níveis da organização. Essa forma de evidenciar deve ser através de um manual de controle interno ou de um documento similar. Um manual de operações, uma rotina de controles de determinados departamentos que mostre que existe um controle previamente definido no sentido de evitar danos ao erário. Outro componente é o de informação e comunicação, que também será avaliado. A questão que nós apontamos aqui, que seria 4.1, trata das informações classificadas como relevantes para o órgão, devidamente identificadas, documentadas e armazenadas. Nesse item, o órgão pode se valer da política de segurança da informação, devidamente formalizada no órgão, onde deve existir a classificação das informações dentro da entidade. Classificação essa que deve seguir algum critério, estabelecendo quais são as informações confidenciais, públicas, secretas, pessoais, enfim, identificando qual é o tipo de informação e qual tratamento deve ser dado a ela. O último componente é o componente de monitoramento, que trata da avaliação da estrutura de controle interno que existe dentro do órgão. Não basta somente implantar a estrutura, é necessário que ela seja monitorada periodicamente.
e é isso que esse componente vem trabalhar. A questão que nós elencamos aqui é de a 5.3, se existem padrões para medir periodicamente o desempenho da organização em relação a seus objetivos e metas. Essa questão ela pode ser comprovada, pode ser evidenciada através da identificação de indicadores de desempenho estabelecidos na matriz de resultados da entidade e, aproveitando o mote, a gente pode falar da 5.4 também, que fala do acompanhamento desses indicadores. E a evidência do acompanhamento desses indicadores seriam quadros ou atas de reuniões em que esses indicadores seriam discutidos e que seriam observadas as ações tomadas pela entidade no sentido de corrigir o rumo. Essa é a estrutura de controle interno. No caso, os indicadores de desempenho que estão sendo avaliados não estão indo no rumo adequado, essas ações corretivas seriam para restabelecer esse caminho. Bom, para encerrar, pessoal, gostaria de ressaltar que essas questões elas devem ser respondidas com a atribuição de uma nota de 1 a 4, onde 4 vai ser o melhor controle interno possível e o 1 vai ser a deficiência de controle interno a ser observada, a ser atacada por ações corretivas. É importante frisar também que o preenchimento desse formulário provavelmente não se dará somente por uma pessoa, por isso nós recomendamos que seja feito em equipe e que a equipe possa tomar as decisões de quais notas serão atribuídas a cada quesito. É isso, foi um prazer estar aqui com vocês. Estamos à disposição, o tribunal está à disposição para esclarecer eventuais dúvidas que ainda possam restar. Muito obrigado.